Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, ontem nós apresentamos dados preocupantes, né, de acidentes com morte no trânsito aqui no Espírito Santo. Juliana trouxe aqui um dado da colunista Vilmara Fernandes, de que a gente teve o pior abril dos últimos anos, né, da última década, em número de mortes. O diretor do Detran já tinha passado aqui na semana passada também para fazer esse alerta, que a gente voltou a ter, né, um primeiro trimestre de 2026 pior que o primeiro trimestre do ano anterior. A gente já tinha passado de 300 mortes em acidentes de trânsito. Superando o total de homicídios, Isso. que foi de 26% o total de homicídios, que foi de 249 no estado, e 314 aí foi esse cenário, né, que se reflete no acumulado do primeiro quadrimestre, Fernanda. E aí a gente entrou maio, com o chamado Maio Amarelo, com inúmeras ações de conscientização. Hoje é um dia caótico, a gente está noticiando acidente desde o início desta manhã, né? Isso mesmo, em vários pontos da Grande Vitória. Em vários pontos da Grande Vitória. O Maio Amarelo, gente, ele volta mais uma vez para reforçar, e eu não vou falar nem só desse trânsito, que é um carro que bateu no outro, não. O acidente envolvendo pedestre e ciclista. O número de internações vem crescendo aqui no estado. Ana Carolina Cavalcante, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, nossa colaboradora aqui das terças-feiras no Direção Segura. E Carol, vamos falar um pouquinho dessa preocupação? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Exatamente nesse mês de maio, né, onde nós acendemos esse alerta aí do Maio Amarelo, e é um mês que nós podemos ter uma reflexão, né, sobre essa proposta. E o tema, Fernando, coincidentemente ou não, né, acho que não, é no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Uhum. E o que isso significa, né? Significa reconhecer que o trânsito, ele é um ambiente coletivo. A gente precisa entender que existe, né, vários atores que contribuem para um trânsito, deveriam contribuir para um trânsito seguro: o motociclista, o ciclista, o pedestre, motorista de carro de passeio, motorista de caminhão. E esses últimos, né, segundo esses da Secretaria de Saúde, que disseram que o número de internações e de acidentes também envolvendo pedestres, ciclistas e motociclistas aumentou no trânsito aqui no estado do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que as pessoas mais vulneráveis são as mais expostas. E quando existe a falta de atenção, quando existe a falta de respeito, a falta de empatia, a falta de respeito às leis de trânsito, o resultado pode sim ser um acidente grave, fatal. Então, neste mês, Fernanda, vou falar um pouquinho sobre a abertura, né, do Maio Amarelo. O Maio Amarelo, ele não é só a PRF que realiza, com todos os de trânsito. E é um mês dedicado a ações de conscientização, de educação e de fiscalização. A abertura do Maio Amarelo da PRF vai ocorrer amanhã, no 9 de maio, às 9 horas, próximo à unidade operacional da PRF em Viana. Marca uma série de ações que tanto a PRF vai realizar em parceria com outros órgãos de trânsito, ações educativas, ações fiscalizatórias ao longo de todo esse mês, reforçando o compromisso, não só da PRF, mas com todos os órgãos fiscalizadores de trânsito para a preservação de vidas no trânsito. Carol, eu não sei se você acompanhou hoje, mas a gente teve inúmeras participações de ouvintes, reportagem também, né, da nossa redação multimídia, dizendo de que os bicicletas elétricas estão sendo vítimas aí de alguma ação muito estranha, de que estão distribuindo taxinhas ao longo de Carapina até Vitória. Olha, reta de Carapina, depois Rodovia das Paneleiras, Fernando Ferrari, né? E furando o pneu das bicicletas. Então, o Fernando, acho que mostra um reflexo, né? Assim, as pessoas, não é dessa forma que a gente vai resolver a situação. E podem existir, eu assisti um pouco, que eu ouvi, né, um pouco antes do programa vocês falando, e por que as pessoas estão fazendo isso? Pode ser a finalidade criminosa, que seria o ciclista ali estar com essa bicicleta
a pura ali quebrada, e aí fica mais fácil, mais vulnerável para ele vir e furtar ou roubar, né, essa bicicleta, ou também pela insatisfação. Em vários outros programas a gente já conversou, desde que começou a surgir essas bicicletas elétricas, precisa de conscientização, precisa de fiscalização, mas mais do que isso, de educação. Tem jovens, adolescentes, até mesmo adultos que estão pegando com as bicicletas e não tem nenhuma noção de circulação, de regra de trânsito. Nós vemos todos os dias, cotidianamente, bicicletas andando pela mão, andando na ciclovia em excesso de velocidade. O poder público vai precisar encontrar uma solução, tanto de fiscalização como de restrição de tráfego, porque a bicicleta, o condutor da bicicleta, ele faz o que é mais cômodo para ele. Ora, ele age como motocicleta, trafega pela via, e aí muitas vezes trafega pela contramão ou pelo meio dos veículos, e ora ele age como uma bicicleta, andando pelas ciclovias, e outras horas eles querem agir como pedestres, subindo em cima de calçadas. Enfim, precisamos conversar mais e posteriormente vai ter que haver uma regulamentação melhor disso, Fernanda. Sem dúvida. Eu acho que o que faltou foi isso, né? Ela tomou conta do mercado e não tinha regulamentação. Ninguém pensou nisso, Carol? Eu acho que ninguém pensou que haveria essa proporção tão grande, né? E o que a gente consegue presenciar diariamente é que a velocidade dessas bicicletas não é baixa, né? Quem mora em Vitória, que anda ali pelo calçadão também aqui da Praia da Costa, Itapuã, vê que é uma velocidade alta. E com a falta de consciência, a probabilidade desses dados aumentarem ainda mais, porque os dados de acidente, eles já são alarmantes. Como vocês disseram aí, eles superam, inclusive, aos dados de óbitos de homicídios, né? Uhum. Já são alarmantes. E aí a gente tem mais uma coisa para aumentar ainda mais esses dados. E aí, o que a gente tem que pensar? Quais são, né, os principais fatores? O que está por trás desses acidentes? Nas rodovias federais, não há tanta bicicleta, mas os dados com motocicletas, acidentes com motocicletas, estão bem alarmantes. Os dados de acidentes, ontem a gente puxou esses dados, só para o pessoal ter uma noção, de janeiro a abril de 2006, nós tivemos 763 acidentes de trânsito nas rodovias federais do Espírito Santo, e desses, 452 foram com bicicletas envolvidas, ou seja, 59% dos acidentes são com esses veículos de pequeno porte, são com os veículos mais vulneráveis. E aí nós temos uma série de fatores: excesso de velocidade, imprudência, distração, álcool e direção, que continuam sendo os fatores determinantes para que esses números fiquem alarmantes. E tem até um ouvinte, né, comentando conosco aqui sobre o tema, Jô. O que ele fala? O Paulo mandou a opinião dele. Ele disse que, de fato, existem diversos atores que compõem o trânsito. No entanto, o último é o mais preocupante: crianças e adolescentes em bicicletas elétricas. Ele desabafou, falou, tá horrível isso. Que é o que a Carol estava falando, que falta regulamentação até para como usar, que idade usar, né? Exatamente. É um veículo que não é emplacado, fica mais difícil de fiscalizar, e eu vejo, né, observo que posteriormente vai acabar sendo regulamentado, não vai ter como fugir disso. E a vulnerabilidade desses atores, né, como o ouvinte bem citou aí, tanto do pedestre quanto do ciclista e do motociclista, ela exige responsabilidade, não só dos veículos de grande porte, né, dos automóveis, dos caminhões, mas deles mesmos. O motociclista, o ciclista e o pedestre também, eles precisam entender que a imprudência, ela potencializa o risco. E como eles são vulneráveis, eles não têm ali um veículo, né, toda aquela estrutura para o proteger, então em caso de acidente, ele é ainda mais vitimado. A situação dele para chegar a óbito é muito mais provável. Então eles precisam entender, precisam estar visíveis, eles precisam ter previsibilidade no trânsito,
Os pedestres, nós observamos também nas rodovias federais bastante atropelamento de ciclista, de pedestre. Então eles precisam ter a consciência de atravessar a via de atenção em local adequado. Os ciclistas, né, que gostam de trafegar pelas rodovias, estar com a bicicleta bem sinalizada, principalmente à noite, andar às margens das rodovias, porque é muito perigoso e isso custa a vida, né? E como? Tem mais participação. Vamos lá para Carol. Bom dia, CBN, aqui é o Toninho, ciclista de Autorade. Veja bem, eu estou me deparando demais com essas bicicletas elétricas andando acima da velocidade, que segundo estipular é 6 km por hora, onde é ciclovia. Mas o que a gente vê é esse pessoal andando, para mim eu estou andando junto com moto no trânsito, porque não tem condição. E aí, Carol, é isso, né? Exatamente. E enquanto não houver regulamentação, os órgãos de fiscalização, hoje, o que eles podem fazer? Ações de conscientização. E nós temos visto as guardas municipais, a polícia militar, realizando essas ações com esses ciclistas. Mas enquanto não houver uma legislação e uma regulamentação, nós também, agentes fiscalizadores de trânsito, ficam de mão atadas. Não tem como punir, né, com infrações, com multas. O que hoje, segundo a legislação, o que a gente pode fazer é conscientizar. Mas essa conscientização, ela é muito além. Um adolescente, por exemplo, de 16 anos, ele ainda não teve acesso à legislação de trânsito, igual quem precisa, né, passar pelas aulas, entender um pouco do Código de Trânsito para poder dirigir um veículo. E aí, será que essa bicicleta precisa disso? É um assunto que nós temos que discutir e, posteriormente, sim, regulamentar. É isso. Carol, minha última pergunta aqui, chegando da nossa audiência. Isso, Fernanda. Tem muita gente compartilhando opinião também por aqui. Adolescentes passam muito rápido, muito acima da velocidade, foi o que disse a Silvia pra gente. Também tem participação chegando do Ramon. Ele disse que tem um comércio e o dia todo ele vê 3 crianças em cima de uma única bicicleta. Segundo ele, é o que ele disse pra gente, né? A polícia vê e não faz nada. Desabafou também. E aí, Carol, fechando? Então, é o que a gente já tinha dito, né, anteriormente, esse fazer depende de regulamentação. Infelizmente, hoje não temos. Se eu preparasse, é só a gente fazer uma associação, uma bicicleta sem propulsão motora, né? Se fosse uma bicicleta com propulsão humana e tiver um pai e uma carregando 2 crianças, não há problemas. Então, a sociedade, né, tem que debater, tem que discutir e tem que cobrar essa regulamentação, sim. E quando a gente fala em enxergar o outro, né, voltando aí ao Maio Amarelo, para a gente finalizar, que no trânsito enxergar o outro é salvar vidas, a gente fala para enxergar o outro, a gente fala do motorista enxergar o motociclista enxergar o ciclista enxergar o pedestre. Cada um precisa entender o seu papel, entender das leis de trânsito e também obedecer essas regras para evitar acidentes. Entender o seu papel é uma responsabilidade do trânsito, porque você ser vulnerável não elimina a sua responsabilidade. Pelo contrário, ele exige ainda mais atenção, mais prudência e um comportamento mais seguro. É isso. Carol, obrigada, viu? Boa terça para você. Por nada, Fernando, estamos aqui à disposição.